Boa noite, bom dia, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach, na redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Quando não é uma boa influência, é uma má influência? E aqui no caso tem uma ilustração de uma, agora que eu vi que prédio que tem no meio, de uma vizinhança, né, de casas vizinhas numa cidade. Então tá ligado com vizinhança, a influência ligada com vizinhança, não só espacial, né, como também de relacionamento, né, mesmo à distância, mesmo espiritualmente, por afinidade, né, a influência, inclusive hoje em dia a influência, ela pela internet, pela rede, ela alcança o mundo inteiro, literalmente, até a Lua, até o espaço sideral. Então a gente vai ver que não tem meio termo, não tem empate, não tem coluna do meio. Ou é uma boa influência ou uma má influência. E a presença de cada um tem consequência, é uma influência. Não tem como dizer que na verdade todos nós somos influências. Cada um de nós tem um vizinho. E, naturalmente, como a gente vai ver, de algum modo, de 3 modos diferentes, atinge e se espalha para o ambiente. A gente está no projeto Lukutei Sihot, esse é o volume 32 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. A gente está na Parashat Bamidbar, um novo livro, Bamidbar, e essa é a rádio número 2. Então, nossa Parashá, no capítulo 2, versículo 10, fala que Degel Machaner Reuven Teimana, ficava no leste a bandeira da tribo de Reuven, do acampamento de Reuven, que é a tribo de Reuven. Então, na verdade, o acampamento de Reuven inclui a tribo de Reuven, de Shimon e de Gad, são 3. Eram 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste, começando pelo leste. Tinha Degel Machaner Reuven, que ficava a leste, e aí tinham 3 tribos. Depois tinha Eudá, e assim por diante, cada uma tinha 3 tribos. E aí, no capítulo 3, no verso 29, fala que a família, então ficavam as 12 tribos em volta do Mishkan, e na parte de dentro ficava a família dos Leviim e dos Kohanim, também estavam incluídos. Então tinha o Bnei Kehat, que ficavam no lado direito, né, do Mishkan, que era no leste. Então eles estavam próximos a tribo de Kehat, família de Kehat dentro dos Leviim, onde tinha o Korah, né, junto com também Moshe, também era da família de Kehat, Aharon também, e ficavam próximos da tribo, da bandeira das tribos que eram comandadas por Reuven, depois Shimon e Gad. Então Rashi, nesse versículo 29, fala que a família do Bnei Kehat ficavam justamente como tem no Romash, nessa parte leste do Mishkan, e ficavam próximos da Degel Reuven. Não fala Machaner Reuven, aqui já vamos apontar para isso. Fala a bandeira de Reuven, da tribo de Reuven, que ficavam estacionados, acampados na direita, no leste. E aí o Rashi traz um verso que fala, baseado no Midrash Tanhumá, que fala Oi larachá, oi lishchenor. Oi, que pena do perverso e que pena do seu vizinho. Porque o problema do perverso, do malvado, vai passar para o vizinho. Por isso que foram castigados também Datan e Aviram, que eram da tribo de Reuven, e 250 pessoas junto com Korah e sua congregação, que Korah era de Kehat, estava do lado de Reuven, onde tinha Datan e Aviram, e 250 pessoas, uma parte era de Reuven, que morreram com o que vai acontecer no episódio de Korah daqui a pouco.
porque eles foram arrastados junto com o Korach nas suas discussões. Sobre que a gente vai ver depois no Tanhumá falar isso. Isso é a fonte do Rashi. No Midrash Tanhumá, propriamente dito, fala que, por causa disso, que os nossos sábios falaram Oi larachá, oi leshkanó. Oi, mesma linguagem, para o perverso, oi para uma pena para o seu vizinho. Que fala também da Tânia Viram, que se perderam na briga dele, do Korach, Shel Korach, porque eram vizinhos do Korach e assim foi. Tem diferença entre o Midrash Tanhumá e o Midrash Rabbah, que daqui a pouco, e o Rashi. No Midrash Tanhumá, como a gente viu, fala só que foram castigados junto com eles. Nevdu bemalakutó. Eles se perderam, foram castigados. No Bamidbar, no livro Bamidbar, depois vai ter, na Parashat Korach, justamente, capítulo 16, verso 32, fala que Vatirta Aretz, isso também tem no Tanhumá, que se abriu a terra e a sua boca, a boca da terra, e engoliu eles e as suas casas e todas as pessoas que estavam junto com Korach e toda a propriedade também deles. E falar só sobre o castigo, então. O Rashi acrescenta que eles foram arrastados junto com a briga deles, todos eles. Então a gente vê que o perverso arrastou o seu vizinho também para fazer a transgressão, segundo o Rashi. Então é uma má influência na prática, que faz com que mude a pessoa, afeta a pessoa. Então omite a referência só do castigo, que a terra se abriu. No Midrash Rabbah, como a gente falou, tem uma terceira posição que fala sobre a proximidade de Reuven, Shimon e Gad do Korach, tá? E acrescenta ainda mais, afirmando que eles também eram, Reuven, Shimon e Gad, Balei Machloket, eles também eram brigões, também tinham dentro deles o DNA de briga. E também eram Balei Merivá, eles eram, tinham dentro deles, brigar, discutir, luta, fazia parte do DNA deles. Para entender nas palavras usadas pelo Rashi, fala só sobre Reuven, Degel Reuven, e não Shimon e Gad, como tem nos Midrashim. Depois, fala só Degel Reuven, não Degel Machane Reuven, né? A bandeira do acampamento de Reuven, que incluiria também, dentro disso, Shimon e Gad. Como está no verso, fala Degel Machane Reuven, na Torá. Enquanto que depois, o Rashi fala, para os vizinhos bons, Degel Machane Yehudá, que inclui o acampamento de Yehudá, inclui as 3 tribos junto com Yehudá, que é Yehudá, Issachar e Zevulun. Porque provavelmente a intenção do Rashi era mesmo só para Reuven e não para os 3 que acampavam juntos, incluindo Shimon e Gad. A pergunta ainda maior depois, porque no verso 38 do capítulo 3, em Bamidbar, o Rashi fala Degel Yehudá e cita Issachar e Zevulun e fala Tov Tzadik, Tov Shkanó, bom para o Tzadik, bom para o seu vizinho. E ainda acrescenta que eles eram vizinhos de Moshe, que estava o tempo todo envolvido com Torá, e eles se tornaram então, todos os 3 do acampamento, das 3 tribos, Gedolim, grandes na Torá. A fonte é nos Midrashim, mas aqui, sobre o Tov Latzadik, Rashi também traz Issachar e Zevulun, que é bom para o Tzadik também não só para Yehudá, como Issachar e Zevulun. Em princípio é porque no Pshutosh Mikra, no sentido literal da Torá, não encontramos que Shimon e Gad também se envolveram na briga. Mas porque tem diferença entre o Rashi e os Midrashim, nos quais Korach arrastou para a briga também Shimon e Gad. Se não tem nada falando sobre Shimon e Gad, porque nos Midrashim fala Reuven, Shimon e Gad. E Rashi fala só Reuven, Degel Reuven, não Degel Marne Reuven, não Shimon e Gad juntos. Mas ainda, nos Midrashim,
não especifica quem são da tribo de Reuven, que se perdeu com Korah e sua congregação. E Rashi fala que foi Datan e Aviram e 250 pessoas, que a maioria era de Reuven. A gente vê que a influência sobre o vizinho acontece de alguns modos. Completamente externo, como a recompensa do tzadik, que também sobra para o vizinho, mas não muda o vizinho. E ao contrário, que o castigo para o perverso também sobra para o vizinho. Ele não muda o vizinho, não altera nada no vizinho. Como aconteceu na Gemara no final de Sukkah, que fala na página 56 Beit, que eles fizeram uma punição para toda a Mishmará da Bilga, Miriam Bat Bilga. Que Miriam Bat Bilga, ela bateu com o sapato no Mizbeach, foi punido por isso, e porque todo mundo da vizinhança, da sua Mishmará, da sua guarda, foi punido junto, que não puderam mais fazer o serviço no Beit HaMikdash. Amarabai, Oil Rasha, Oil Shchenor, que vale para o perverso, que é a Miriam Bat Bilga, né, opiniões de que se ela era assim, todos os que estavam na Mishmará, não só na família, eram assim também, então sobrou para todo mundo. Segundo, uma influência interna e íntima. Muda o modo de comportamento do vizinho, até que muda o seu jeito de ser mesmo. Então, tem uma mudança também no vizinho, não é só a sobra do castigo que se estende para ele também, ou a sobra da boa influência. E terceiro, a proximidade, a vizinhança, não é o que gera influência e consequência para o vizinho, para um lado ou para o outro, para quem é perverso, para quem é bom e um tzadik. É um sinal sobre a essência do vizinho, que também tem no vizinho. Por isso que eles são vizinhos. O vizinho, o fato de ser vizinho, mostra que são parecidos. A vizinhança revela e tira essa característica da ocultação e do que era só uma potência, o potencial, para a revelação e para a realidade. No Torat Kohanim, que é o Midrash de Alahá, explica-se que os dois têm culpa no cartório, como está em Vaikra, no capítulo Yudalet Vehaltsu et Avanim. Teve há pouco tempo na Parashat Metzorah, que os dois vizinhos precisam tirar, Haltsu está no plural, eles removem as pedras do muro que separa as duas casas, as duas propriedades, quando tem uma infiltração, na verdade, quando tem uma mancha, né, que revela um problema, né, uma metzorá, uma tzaraat, na pedra da casa, os dois vizinhos precisam tirar as pedras. Tem 3 explicações para esse din, para essa decisão judicial, nesse caso. 1. Se o muro separa as duas casas e se vê a mancha no muro, no lado de uma das casas, o dono da outra casa precisa cuidar do procedimento junto com ele, pois está no plural, vehaltsu. Então, segundo essa explicação, a obrigação não é sobre o objeto, o muro do vizinho, mas sobre o sujeito. Então, apesar do muro do lado dele estar limpo, mas como ele, sendo vizinho, também sobra para ele, e ele tem que ir junto tirar as pedras. O vizinho do perverso que está com a casa manchada precisa agir junto dele na retirada das pedras, etc. Segundo, a obrigação da remoção das pedras inclui a parte do muro do vizinho, que mesmo que não se vê a mancha lá, mas segundo o Rashi, é para retirar a pedra estrutural, que fica no canto, geralmente. São geralmente grandes essas pedras, e aí essas pedras, mesmo que não tenha a mancha do lado do vizinho, ele tem que tirar também, porque ela está afetada pela mancha. E B, não é só nas pedras dos cantos, mas todos que se vê os dois lados, mas em todas as partes do muro que separa as duas casas, pela questão da contaminação do Oilarachá, Oileshrenó, que o perverso acaba transmitindo também para o seu vizinho. No primeiro que a gente viu, no primeiro caso, a ação do vizinho é só externa. É só uma consequência para ele. É só o castigo que sobra. Então não faz nada com o muro do vizinho. Só quer que ele cuide da retirada das pedras do muro do perverso que estava com as pedras manchadas. No segundo caso, a má influência é mais forte. É interna. Então precisa tirar todas as pedras estruturais dos cantos do muro, que envolve também a parte que está com o muro
do vizinho de cá que não tem mancha. Também a parte do seu lado precisa ser retirada, como se tivesse ficado manchado também. No terceiro caso, o vizinho precisa tirar todas as pedras do seu lado, do muro também. A má vizinhança mostra o quanto ele também faz parte da mancha do que tem de errado que está acontecendo. O Midrash Tanhumá explica de acordo com o primeiro caso. A vizinhança e a influência afetam só no assunto do castigo, principalmente. Mesmo que o outro participe nas más ações, mas não afeta a sua essência, é só superficial, é só consequente. O Rashi segue o segundo caso, que o corpo do vizinho é influenciado, ele muda na essência, então também são castigados, né, o vizinho. Isso faz com que sejam arrastados nessa ordem, primeiro castigado, depois arrastado, porque ele mudou na essência, então ele é castigado. Além disso, no Tanhumá fala, que é o primeiro caso, fala na sua briga, Marlokutó, e no Rashi fala no plural deles. Quer dizer que, no primeiro caso, que é superficial, continua sendo a briga do Korah, só o castigo que sobrou também para os outros. No segundo caso, eles foram arrastados, Datá, Navirá, 250, se tornou deles a briga também. Eles assumiram como se eles mudou a essência deles, passaram a se tornar perversos também. Então isso foi mais interno, íntimo. O Midrash Rabbah é o terceiro caso. Todos eram brigões e foi revelado com a vizinhança que eles eram parte do mesmo, farinha do mesmo saco, como se diz. Por isso que aqui fala tzadik e não para um tzadik. Ashrei tzadik ve'ashrei shkano, como está no Midrash Tanhumá e como está no Rashi também, que a alegria e o bem que vai para o vizinho vai por causa do tzadik e a sua influência. Mas no Midrash Rabbah é igual para os dois. Por isso que fala ve'aleihem nemar, para eles, porque eles estão todos na mesma farinha do mesmo saco, na mesma situação. E assim descreve o leste também. O que é o Mizrach? É onde tem a luz, onde Mizrach de Zoreia é que nasce o sol, né? É que traz a luz, que vem para o mundo. E lá estavam Degel e Yehudá, né? A bandeira da tribo de Yehudá, que eles estão ligados com Balei Torá. Eles também passaram a se tornar donos da Torá, donos das mitzvot. E por isso que lá estavam acampando Moshe, Aaron, Uvanav e os filhos dele, que eram Balei Torá, eram donos de Torá e de mitzvot. E eles faziam expiar o pecado de Israel com os seus korbanot e com a sua tefilá. Então relaciona essas qualidades do Mizrach, da luz, da Torá, com eles que estavam acampados juntos com Moshe, Aaron e seus filhos. Entendemos também porque Rashi fala Degel Reuven e omite Shimon e Gad. Rashi tem entendimento que a má influência afeta a essência do vizinho. Como na Torá não fica claro que Shimon e Gad foram influenciados e Reuven era o mais próximo, então Rashi especifica que foi só Reuven. E não a tribo todo também, em particular Datá, Navirá e 250 pessoas. Concluindo, o Midrash Tanhumá entende que a influência é externa, superficial. No entanto, com relação à boa influência, explica como as três tribos se tornaram grandes Torá, graças à proximidade de Moshe e Aaron no acampamento. Provável que o Midrash entende ser diferente a influência do tzadik, do bom, do justo, em comparação com o perverso, com o Rashá. Consegue alcançar mais a bondade do que a maldade. Segundo Rashi, também tem diferença, pois a boa influência alcançou não só Eudá, como também Sachar e Zebulun. Rashi muda um detalhe quando fala da tribo de Eudá, que é muito significativo, diferentemente do Midrash Tanhumá. O Rashi fala que foi influenciado ao ponto de se tornar Eudá Merroquê, como está no Telim, e não como no Midrash Tanhumá. Eudá Merroquê está ligado ao próprio nome da tribo Eudá, e a tribo inteira se tornou Merroquê, né, grande de Torá. No Midrash Tanhumá fala, Lo Yasur, como traz em Bereshit, né, Parashat Vayikra, que não vai sair da tribo de Yehudá o manto da liderança, e ele vai continuar a ser Merroquê, bem Naglá, vai ser também grande de Torá. O Rashi fala a tribo inteira,
e que a influência muda a essência do vizinho. Por isso, Tov Latzadik, Tov Shkenó. Não é só a alegria que é externo, muda a essência, se torna uma pessoa boa. Terminando, o caminho para se salvar e não ter mais más influências, né? Mais adicionais influências, né? Uma influência ruim e não entrar em brigas é o estudo da Torá. Essa que é a grande mensagem. Isso faz com que você fuja da briga até o extremo. Isso ajuda também no estudo da Torá. Fuja da briga até o último extremo. Não queira saber disso. Isso está ligado também com a Parashá Bamidbar, que é lido sempre antes de Shavuot, porque em Shavuot ele recebeu a Torá. E a Torá foi dada para trazer paz para o mundo. A paz é o contrário da briga. Então, a Torá está ligada com paz e é contra a briga. Tov Latzadik, Tov Lishkenó. A bondade que tem no tzadik se torna a bondade que tem no vizinho através do estudo da Torá, que está ligado com a bondade. E aí, também, antes da gente receber a Torá, vai Hanaam, o povo se uniu, acampou no singular, todos juntos, não tinha não tinha briga, tinha paz e o ódio à briga, que nos fez merecer a Torá, que a Hashem falou, esse é o povo para quem agrada a Torá, que está em paz, está unido. E merecemos então a paz verdadeira, como as águas cobrindo o mar, o conhecimento de Hashem vai cobrir o mundo inteiro, a gente com Mashiach agora já. Shabbat Shalom, Hag Sameach, Mashiach now.